Ok, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que, olha, deu o que falar nos últimos anos. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. E a proposta dele é uma abordagem completamente diferente para a ideia de ter uma vida boa. E o ponto de partida é curioso, para dizer o mínimo. É uma frase bem curta, de 2 palavras, na lápide de um escritor que, convenhamos, foi considerado um fracasso a vida inteira. Não tente. Esquisito, né? Mas acredite, essa frase é a chave para entender tudo. Pois é, como é que um fracassado pode ensinar alguma coisa sobre sucesso? Essa é a grande provocação do livro. E se a nossa busca sem fim por felicidade e sucesso for, na verdade, o que está impedindo a gente de chegar lá? Para a gente entender essa lógica, a gente precisa conhecer a história do Charles Bukowski. E, vamos ser sinceros aqui, o cara não era nem de longe o que a gente imagina quando pensa num guru de autoajuda, sabe? Longe disso. Olha o perfil da figura. Alcoólatra, mulherengo, viciado em jugo, um cara grosseiro, mão de vaca e, para completar, um escritor que passou décadas e décadas batendo na porta das editoras e ouvindo não. Imagina só, ele passou a vida toda num trabalho bem, mais ou menos, lá nos Correios, lidando com a depressão. Aí, do nada, com 50 anos de idade, uma editora pequenininha decide dar uma chance para ele. O que ele faz? Em 3 semanas, entrega o primeiro romance. E o resultado? Contra tudo e contra todos, ele vira um best-seller. E aqui está o pulo do gato. O sucesso do Bukowski não veio apesar dos defeitos dele, veio por causa deles. Ele nunca tentou ser alguém que não era. Ele simplesmente abraçou o fato de ser um fracassado, foi 100% honesto sobre isso. E foi essa honestidade, essa autenticidade crua, que fez milhões de pessoas se conectarem com o trabalho dele. Essa honestidade toda do Bukowski é o oposto de uma armadilha mental que, nossa, é muito comum hoje em dia. O livro chama isso de o círculo vicioso infernal. O nome já diz tudo, né? Funciona mais ou menos assim, ó. Primeiro, a gente sente ansiedade por alguma coisa. Até aí tudo bem, é normal. Aí vem o segundo problema. A gente começa a se sentir mal por estar sentindo ansiedade. Já complicou. Depois, a gente fica com raiva de si por estar se sentindo assim. E pronto, um problema virou 3. É uma espiral que se alimenta sozinha e não para mais. E a nossa cultura, né, principalmente com as redes sociais mostrando aquele feed infinito de gente feliz e vidas perfeitas, isso é jogar gasolina no fogo. A gente acaba acreditando que sentir medo ou tristeza ou culpa é tipo um bug no sistema, um problema que precisa ser eliminado para ontem. E essa pressão toda para ser positivo o tempo inteiro acaba levando a gente direto para outra cilada. É o que o livro chama de a lei do esforço invertido. A lógica parece maluca, mas faz todo sentido. Funciona assim: quanto mais a gente quer desesperadamente ser feliz, mais a gente pensa no que está faltando, saca? E isso só deixa a gente mais infeliz. Ou seja, perseguir o positivo é em si uma experiência negativa. E o contrário também é verdade. Aceitar uma experiência negativa, por incrível que pareça, pode ser uma experiência positiva. Isso não é novo, não. O filósofo Albert Camus já falava algo nessa linha. A busca obsessiva pelo sentido da vida impede a gente de simplesmente viver. Às vezes, a melhor coisa a fazer é parar de tentar tanto. Tá, então se correr atrás da felicidade é uma furada, qual é a solução? A proposta aqui é uma virada de chave total. A ideia de que felicidade não é ter uma vida sem problemas. Muito pelo contrário. A vida é, na verdade, uma sequência sem fim de problemas. Eles nunca acabam, eles só são trocados por outros, talvez melhores. O grande segredo não é tentar ter uma vida sem problemas, é encontrar problemas que a gente goste de resolver. E é aí que o conceito de felicidade muda completamente. Deixa de ser um lugar onde a gente quer chegar, um destino final, e vira uma ação. A satisfação de verdade vem do processo, sabe? De estar ali, resolvendo esses problemas, encarando os desafios. Mas beleza, como é que a gente escolhe bons problemas? A resposta está nos nossos valores. É a régua que a gente usa para medir o que é sucesso e fracasso na nossa vida. E para ilustrar isso, tem um exemplo do mundo do rock que é simplesmente perfeito. Olha só essa história. De um lado, Dave Mustaine. Ele foi chutado do Metallica bem antes da banda explodir. Aí ele montou o Megadeth, vendeu mais de 25 milhões de discos e mesmo assim se sentiu um fracassado. Por quê? Porque o valor dele era ser mais famoso que o Metallica. Do outro lado, Pete Best. Ele era o primeiro baterista dos Beatles e também foi chutado antes do sucesso. Só que o valor que ele escolheu para a vida foi ter uma família, uma vida estável. E ele se considera um cara realizado.
A situação é a mesma, mas os valores mudam tudo. Isso deixa bem clara a diferença entre valores bons e ruins. Valores ruins, tipo popularidade, dependem totalmente dos outros, né? São frágeis. Agora, valores bons como, sei lá, honestidade, são internos, estão sob o nosso controle. E são esses valores bons que criam os problemas que valem a pena ter. E isso leva a gente para uma distinção que é super importante. A diferença entre culpa e responsabilidade. Pensa assim, culpa tem a ver com o passado. É sobre quem fez o quê, quem causou a situação. Já a responsabilidade é sobre o agora. É sobre as escolhas que a gente está fazendo neste exato momento em resposta ao que acontece. A culpa de uma situação ruim pode não ser nossa, mas a responsabilidade de decidir o que fazer a partir dali, essa é sempre nossa. E é aí que está o nosso poder de verdade. E para a gente fechar esse raciocínio, chegamos na que talvez seja a ideia mais libertadora do livro todo. A ideia de que tudo bem ser mediano. Pensa bem, a gente vive numa cultura obcecada pelo excepcional, né? Só se fala do topo da pirâmide, daquele 0,1%. Mas a realidade, a verdade nua e crua, é que 99,9% de tudo na vida é comum, mediano. E sabe o que mais? Não tem problema nenhum nisso. Porque aceitar a mediocridade não significa se conformar ou desistir. Longe disso. Significa se libertar daquela pressão maluca de ter que ser incrível em tudo o tempo todo. E é essa libertação que abre espaço para a gente focar a nossa energia no que realmente importa, naqueles problemas que a gente escolheu abraçar. No fim das contas, a pergunta mais importante que o livro deixa não é sobre o que traz prazer. É uma pergunta bem mais profunda que define tudo. Qual dor se quer ter na vida? Pelo que se está disposto a lutar? Porque é a resposta para isso, e não a busca pelo prazer, que vai de fato apontar o rumo para uma vida que vale a pena.